Olá, meu nome é Wesley, eu sou aluno do quinto período da Faculdade de Medicina da UFAL Campus Arapiraca e dentro da disciplina de Saúde da Criança e do Adolescente eu vou falar um pouco sobre parasitoses, especificamente sobre ancilostomíase e como ela se apresenta em um contexto geral e também na criança, que é o foco da disciplina. Inicialmente, nós precisamos entender que a ancilostomíase é causada por um parasita, que pode ser o Ancilostoma duodenale ou o Necator americanus, que são os mais comuns aqui no Brasil. Essa doença possui uma prevalência maior em países em desenvolvimento, podendo apresentar milhões de casos anualmente. E elas possuem um local de ocorrência maior, principalmente na região do continente africano, asiático e também nas Américas, podendo se estender até o sul da Europa. Essa infecção depende do ciclo de vida do parasita. O solo contaminado com as fezes, que possuem os ovos de ancilostoma, é uma fonte de infecção. Esses ovos eles vão eclodir em até 2 dias nas larvas de aspecto rabiditiforme, que vão evoluir para um formato filariforme e que podem sobreviver até 4 semanas no ambiente em condições favoráveis. Quando as pessoas andam descalças sobre o solo contaminado com essas larvas, elas vão penetrar na pele, elas vão alcançar os alvéolos pulmonares por meio da circulação e depois ascender pela árvore brônquica até a região da epiglote. Assim, elas serão deglutidas e vão se prender às paredes do intestino e começar a se alimentar de sangue, o que é uma característica desse parasita. Lembrando que o ancilostoma canino ele não vai causar essa doença. Ele não completa o ciclo de vida no ser humano. Ele vai causar outra doença chamada de larva migrans, ou popularmente conhecida como bicho geográfico. Em um estado mais inicial da infecção, alguns sintomas vão ser visíveis, como por exemplo o exantema papulovesical pruriginoso transitório, principalmente nos locais de penetração da larva na pele. Outro sinal também é uma pneumonia eosinofílica, conhecida como síndrome de Lafleur. Essa pneumonia eosinofílica vai ter alguns sinais característicos de uma pneumonia normal, como tosse, dispneia, sibilos e até hemoptise. Em um quadro mais inicial, o paciente vai apresentar dor epigástrica, anorexia, flatulência, diarreia, perda ponderal. Essa sintomatologia vai cursar principalmente com uma fase mais aguda da infecção. Já em uma fase mais crônica, o paciente pode apresentar uma anemia por deficiência de ferro, por conta da característica do parasita de se alimentar do sangue do hospedeiro. Essa anemia por deficiência de ferro vai ter os sinais clássicos como palidez, dispneia, fraqueza, taquicardia, cansaço e também edema periférico. Já na criança, essa anemia ela vai ser um pouco mais grave, por conta da constituição fisiológica da criança. Como essa anemia vai ser um pouco mais grave, ela pode cursar com insuficiência cardíaca e também anasarca, uma vez que é um pouco mais grave na criança. O diagnóstico da ancilostomíase ele é feito principalmente em um método laboratorial, que é o exame microscópico de fezes, conhecido como CATO-CATS. Os ovos das diferentes espécies de ancilostoma ou de Necator americanus, ou também das outras espécies de ancilostoma, eles não vão ser distinguíveis nas fezes nesse exame laboratorial, mas é possível identificar a presença desses ovos nas fezes a partir do exame, o que é um padrão ouro para o diagnóstico da ancilostomíase. Em um período um pouco mais latente da doença, ela pode apresentar apenas a eosinofilia, mas também pode apresentar aqueles outros sintomas iniciais. Em relação ao tratamento da ancilostomíase, primeiramente deve ser analisado não apenas o quadro clínico do paciente, mas também toda a história do paciente para fazer com que o tratamento seja melhor guiado. Ele pode ser feito com albendazol, na dose de 400 mg via oral, em dose única. Pode-se também utilizar o mebendazol em uma dose de 100 mg por via oral, 2 vezes ao dia por 3 dias, ou em uma dose única de 500 mg.
Já o parantato de pirantel também pode ser utilizado em uma dose de 11 mg por quilo, podendo chegar a um máximo de 1 grama por via oral, uma vez ao dia por 3 dias. Lembrando que para a ancilostomíase a ivermectina não é eficaz, mas ela pode ser usada nos casos de larva migrans, quando ocorre a infecção pelo ancilostoma canino. Lembrando que o tratamento ele é efetivamente medicamentoso, mas a melhor conduta a ser tomada é principalmente a prevenção, através da orientação ao paciente, para que ele não se coloque em uma situação de risco, ele não ande em um local possivelmente contaminado descalço e tomando todas as devidas precauções, evitando assim a infecção pelo ancilostoma e também o quadro de ancilostomia posteriormente.